Amém. Boa noite, meus irmãos. Você pode se assentar? A gente já vai ler a palavra. Ok. Sempre prazer e alegria a gente poder estar juntos para ministrar a palavra. O pastor Marcel procurou essa semana e eu quase pulei fora. E a gente foi tentando remarcar, por fim eu falei, não, deixa essa semana que está tudo certo. Brinquei com ele, falei, Deus tem falado algo no meu coração, então entendo de compartilhar isso. Para mim, algo que eu quero compartilhar hoje não é algo novo, Deus falou essa semana, é algo que Ele me fez, tem sempre falado, e não vou usar a palavra-chave que eu vou falar hoje, que vocês vão me cansar de ouvir uma palavra, só que essa palavrinha que eu ia falar o que Deus tem feito comigo nesse tempo, e eu quero, na verdade já vou falar sobre ela, né? Hoje a gente vai falar sobre memórias, sobre lembranças. E a palavra que eu queria usar é que Deus me fez lembrar mais uma vez, né? E memórias, lembranças, é algo que faz parte da vida de todo mundo, né? A gente carrega memórias, carrega as lembranças com a gente carrega fatos que marcam a vida da gente. Um filósofo alemão, que tem um nome bem estranho, né? Não vou falar muito o nome dele. Ele é muito conhecido por falar de memórias e ele diz que as memórias têm o poder de moldar as experiências. E ele vai começar a dizer, através disso, que as memórias que ficam na vida da gente, elas moldam as futuras experiências, elas moldam a forma como a gente vai viver. Isso é muito simples da gente entender. Pessoas, normalmente, que tiveram uma história de vida muito difícil, ou passaram por traumas, passaram por situações ruins, ela carrega aquela memória com ela durante a vida, e se não é tratada, as experiências futuras delas são negativas, gerando outros tipos de problemas na vida dela. Por outro lado, aquele tipo de pessoa que carrega memórias positivas, que carregam lembranças marcantes, ela age de maneira diferente com aquelas memórias que vieram junto com ela. Então, não é algo novo para a gente poder perceber e saber o quanto as memórias são algo que fazem diferença na vida da gente, que marcam a gente de alguma maneira, seja positiva ou seja negativa. Mas a questão que a gente vai caminhar hoje aqui conversando, é que o tipo de memória que a gente traz com a gente, o tipo de lembrança que a gente carrega com a gente, ela vai influenciar como eu vou viver. Ela vai influenciar quem eu vou ser. Eu quero trazer um exemplo bem prático para a gente entender aqui, sobre algo. Eu acho que eu nunca contei aqui a minha experiência, vocês vão saber pela primeira vez, minha experiência com a autoescola, né? Eu já fiz uma vez a autoescola e fiz a prova algumas vezes e assim, eu fiz a primeira, não passei, normal, né? Já ouvi falar que acontece, falei, vamos lá, tentar a segunda vez. A segunda também, existe algo, mas na época era um nível mais intenso, que era a ansiedade comigo, e a minha perna esquerda tremia tanto que eu não conseguia manter a embreagem no lugar, e o carro morria. Fazia toda a baliza, e quando ia começar, o pé tremia tanto, que eu tentava controlar, morria o carro. Só por causa dessa perna aqui que me fazia passar raiva. E a segunda vez, eu também, com muita ansiedade, também nervoso, não consegui também levar. Por fim, eu desisti, fui fazer a terceira vez, falando assim, eu vou fazer, que eu não, já paguei, mas não vou passar mesmo, e é isso. Vamos embora lá só assinar o papel, porque eu já não vou passar. E, de fato, eu não passei, porque eu já fui totalmente negativo dentro de mim, naquilo que eu iria fazer. Esse fato foi tão marcante para mim, que as próximas coisas que eu comecei a fazer, eu comecei a carregar comigo a memória de que não vai dar certo. E na época eu estava no seminário, estava fazendo também pedagogia, comecei as duas coisas, estava já no final do seminário, comecei pedagogia, e logicamente, trabalhando com duas faculdades, é muito difícil de dar certo, olhando no olhar natural. E não estava dando certo uma das coisas, a pedagogia eu não estava dando conta de fazer. Aí a minha memória ativou o quê? Você não conseguiu passar na autoescola, você não vai conseguir fazer pedagogia, e muito menos terminar o seminário. Eu quase tranquei o seminário por conta desse pensamento, dessa memória pesada para mim naquele momento. E essa foi uma época que eu comecei a fazer terapia na minha vida, e eu cheguei no psicólogo, e eu falei para ele, olha, nada está dando certo na minha vida. Eu não consigo passar na autoescola, eu não consigo fazer a faculdade de pedagogia, eu não estou conseguindo terminar o seminário, eu não sei o que eu faço. Aí ele, mas calma aí, fala mais coisas ruins que você não conseguiu, fala mais fatos errados que deram. Quantas vezes você repetiu na escola? Eu falei, nenhuma. Quantas vezes você se acidentou? Eu falei, nenhuma. Ele, mas um fato é suficiente para você acreditar que as futuras experiências não vão mais dar certo? Um fato é tudo que você precisa para acreditar que não vai dar?
E aí eu conto esse exemplo pessoal para os irmãos, para que eu possa iniciar a minha fala fazendo a gente entender aqui que, às vezes, o acesso a memórias negativas, elas bloqueiam a gente de viver coisas que a gente tem para o nosso futuro, para aquilo que Deus quer fazer na vida da gente, para momentos, passos futuros que a gente precisa dar. Essas memórias bloqueiam a gente. E aí eu estava hoje fazendo uma reflexão a respeito disso, e muito comum aquilo que a gente tem vivido hoje, às vezes a nossa ansiedade, o nosso excesso de futuro, a vontade de estar lá na frente, de viver o que está lá, impede a gente, às vezes, um pouco de olhar para trás e enxergar o que já aconteceu, de positivo, enxergar o que já aconteceu de bom. E hoje a gente vai refletir com base na vida de Timóteo. E eu acho que eu já comentei aqui uma vez, eu preguei sobre 1 Timóteo, eu falei que no meu coração eu divido a carta de 1 Timóteo com um título e a carta de 2 com outro. A primeira carta, Timóteo, para mim, eu vejo uma carta de cuidado, eu chamo ali da caixa de cuidado, a caixa de primeiros socorros que Paulo leva para Timóteo, para cuidar de Timóteo naquele primeiro momento. Mas essa segunda caixa que Paulo abre para Timóteo, agora na segunda epístola, para mim, no meu coração, eu chamo das caixas das memórias. Sabe aquela caixinha que, às vezes, não sei, nem todo mundo tem, mas alguns têm, que você guarda lá aquelas coisas antigas, a mãe que gosta, né? O bilhetinho do filho, a primeira atividade, né? A foto. Eu sou muito de memória. Na minha casa eu estou construindo quase um memorial. Eu estou fazendo na parede da minha sala um mapa do Brasil, e nele eu estou colocando quadros das viagens missionárias que eu já fiz, porque eu quero que isso seja memória para mim. Para que eu olhe e lembre ali daquilo que Deus já fez na minha vida e eu entenda o que eu posso fazer. Eu sou muito apegado a memórias desse tipo. Eu tenho uma lembrancinha de todo lugar que eu já fui, para que eu olhe ali e lembre daquilo ali que eu passei, que eu vivi. E memórias são coisas que a gente precisa apegar a ela dessa maneira. E a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo vai se dedicar em fazer um exercício de memória com Timóteo, de fazer Timóteo se lembrar de algumas coisas. Mas aí talvez a pergunta fica, por que Paulo precisa fazer isso naquele momento? A segunda carta que Paulo escreve para Timóteo é uma carta onde ele já está ali, a última carta dele, né, perto de encerrar o seu ministério, com o famoso versículo que ele já lança ali para a gente: combati o bom combate, acabei a carreira, né? E ali estou encerrando aqui, guardei a fé. Ele já está encerrando o ministério dele, num momento muito difícil, numa prisão, que não é uma prisão como a gente tem hoje, uma prisão em um estado muito miserável. E naquele momento, ele precisando talvez de um encorajamento, ele para fazer Timóteo, que está lá do outro lado, se lembrar de algumas coisas. Mas Timóteo, ele não estava vivendo um bom momento, né? Timóteo era um jovem, e aí eu listei alguns problemas que a gente... problemas, entre aspas, né? Não são problemas, mas estavam se tornando problemas na vida de Timóteo. E eu me simpatizo muito com a carta, porque às vezes eu olho para Timóteo e eu me enxergo nele ali. Eu falo, caramba, eu sou esse Timóteo aqui, acho que Paulo está escrevendo para mim, e ele não sabia que era eu. E a gente vai ver aqui algumas questões. Primeira coisa é o fato dele ser um jovem pastor. Isso não é um problema. Só que quando Timóteo dava ouvido ao que os outros falavam, se tornava um problema, ao ponto de Paulo ter que dizer para ele, para que ele não deixasse ninguém menosprezar ele pelo fato dele ser. Então, a gente subentende que tinha algum problema com a questão da juventude de Timóteo. Se Paulo fala, olha, não deixa ninguém menosprezar porque você é jovem. Ele não vai falar isso do nada. Ele está falando que ele sabe que tem algo acontecendo com o ministério de Timóteo. Ele sabe que Timóteo está passando alguma dificuldade por ser jovem, por assumir esse ministério ali ainda jovem. Na época que eu trabalhava na Junta de Missões Nacionais Batista, a gente fazia muita agenda nas igrejas. E eu passei situações muito engraçadas com isso. Vou contar uma. Eu cheguei numa igreja uma vez e a irmã que estava esperando foi me cumprimentar. Ela, boa noite, boa noite. Ela, e o pastor Estevão, está onde? Aí eu, está aqui, se servir. Ela, não, meu irmão, é porque quando fala Estevão, a gente pensa num senhor, num cara mais velho. Eu falei, só está piorando, irmã, amém? É isso aí. E inúmeras situações de chegar e, de fato, a pessoa perguntar, o pastor está onde? Isso não me incomodava, mas com o tempo aquilo falando começou a gerar um incômodo no coração da gente. E uma última igreja, num período de setembro e outubro, a gente pregava quase todos os fins de semana em várias igrejas batistas no Rio de Janeiro, levando o projeto missionário que a gente trabalhava. E teve um dia que já era a terceira, no fim de semana, a terceira pregação do dia, eu já estava muito cansado de ouvir isso. E eu cheguei na igreja que eu fui ouvir isso, e eu acho que eu já estava no auge ali do momento, né?
E aí o irmão já tinha falado isso quando eu cheguei desde o início. Os irmãos vinham, mas tão novinho, e não sei o quê. E o pastor, mas é tão jovem. E aquela coisa assim, né? Meio chata acontecendo. E quando ele veio me apresentar, ele falou, olha, temos aqui um pastor tão jovem, nem parece que é pastor, parece que é um embaixador do rei. Embaixador do rei, na denominação batista, é uma organização de meninos de 9 a 16 anos, né? Então ele me chamou, é um menino de 16 anos, é um moleque que está aqui, né? E ele falou, tão jovem, um menino que está aqui com a gente hoje, ele vai trazer a palavra. E isso deixa a gente surpreso, né? E aí, quando eu assumi a palavra, eu falei, meus irmãos, a gente não tem que ficar surpreso que um jovem está aceitando o ministério, a gente tem que ficar surpreso porque a gente já está velho e não está fazendo o que Deus chamou para fazer. Aí todo mundo trancou a cara, sentou, eu falei, eu acho que peguei pesado. Aí eu falei, vamos descontrair aqui, né? Porque ficou... Mas eu acho que Timóteo, quando eu olho para ele e lembro desses fatos, eu falo assim, olha, está aqui um problema que Timóteo passava. O fato, às vezes, da não valorização pela idade, por a gente achar que o que Deus usa é quem é mais velho, é que já é um senhor experiente, família formada, muitos filhos. Se nós formos olhar para os discípulos de Jesus, e o que a história diz, a maioria diz que os discípulos eram entre adolescentes entrando na juventude. 17, 18, 20, 21, 22 anos, o time que Jesus começou a formar de jovens. Mas também tinha um outro problema, além de ser um jovem pastor, a responsabilidade de cuidar de um rebanho. E de uma igreja, eu fico assim, meio temeroso, quando eu vejo Timóteo, eu falo assim, eu ficaria também mal. Imagina você assumir uma igreja que passou Paulo, Priscila, Áquila, Apolo, e agora você é o próximo pastor. Os maiores missionários e apóstolos da época passaram naquela igreja e agora é a sua vez de continuar. Só de pensar dá um friozinho na barriga, né? Imagina ser pastor, assumir a igreja do Hernandes Dias Lopes. Gela, né? Pensar como que eu vou continuar aquilo que aquele homem começou. E eu acho que esse também era algo que envolvia o coração de Timóteo ali. Timóteo tinha uma outra questão que é comum a todos nós, que era lidar com os desafios da juventude, o que Paulo chama das paixões malignas, né? Os desejos maus da juventude. Esse é o maior desafio que todo jovem passa, de lidar com as crises que tem dentro da gente, uma vontade enorme de dizer sim, mas dentro da gente uma certeza que a gente não pode dizer, que a gente tem que dizer não, e as crises que a gente vive com a vontade de viver as nossas vontades, mas a certeza que a gente precisa viver a vontade de Deus, e isso era algo que ia tomando o coração de Timóteo naquele momento. Outro fato que a gente percebe em Timóteo é que quando Paulo, nessa carta de 2 Timóteo, ele vai escrever para Timóteo, ele diz assim, que Deus não te deu um espírito de covardia. E a gente subentende que se Paulo está dizendo para Timóteo que Deus não deu esse espírito a ele, é porque talvez Timóteo esteja se vendo dessa maneira. Tímido, medroso, um pouco acovardado diante dos desafios que estavam sobre ele. A carta de 1 Timóteo faz a gente entender que, eu já falei esse fato aqui na igreja, eu lembro que Timóteo talvez tinha alguns problemas ali de ansiedade. Paulo fala para ele cuidar da região dali do estômago dele, possivelmente, alguns historiadores dizem ser uma gastrite muito comum do processo de ansiedade, essa gastrite dentro da gente. Talvez Timóteo lhe dava, eu uso a palavra talvez, porque a gente tem apenas esses pressupostos pelas palavras, esse medo, essa ansiedade, essa timidez de enfrentar os desafios, tomava conta da vida dele. Agora a gente tem um problema muito maior aqui, a gente tem os falsos mestres e falsos ensinos entrando dentro da igreja. A segunda carta que Paulo vai falar para Timóteo tomar cuidado com uma série de fatos, de palavras, de histórias, de mitos que estavam entrando dentro da igreja e ele precisava cuidar daquilo naquele momento. E, por último, a perseguição da igreja que crescia cada vez mais naquele momento. Meu irmão, pensa você com tudo isso. Jovem pastor, menosprezado, líder de uma enorme igreja, com medo, tímido, ansioso, lidando com os desafios internos, lidando com os falsos mestres e ensinos e a perseguição do lado de fora. Eu estou me vendo assim, ó, preso, amarrado, não tem para onde correr. Vou correr para dentro de mim, eu me deparo com o homem mau que tem dentro de mim. Vou correr lá fora, me deparo com a perseguição. Vou correr aqui dentro, me deparo com um falso mestre aqui dentro. Me deparo com um irmão que não aceita pelo quem eu sou. Me deparo com uma igreja com um enorme desafio. Tudo isso faz perceber que a vida de Timóteo não estava tão legal naquele momento. Que a cabeça de Timóteo estava muito tumultuada naquele momento. E um fato que eu não coloquei aqui. Ele vê o mentor dele preso perto de morrer.
eu acho que ele deve pensar assim, esse é meu fim, estou lascado. Deu ruim para mim, vou terminar igual a Paulo. E Paulo, muito sábio e usado por Deus, ele entende que ele precisava tratar de Timóteo de uma maneira para que Timóteo não entrasse em crise com tudo isso que tomava conta na cabeça dele, na mente dele. E aí, adiante desse contexto, que Paulo ele vai usar uma ferramenta, que é uma ferramenta muito simples e que a gente vê ela em toda a Bíblia, que são as memórias. Se a gente for prestar atenção no decorrer da palavra de Deus, desde lá do início, a gente vê que Deus ele trabalha através das memórias. E isso para mim não me assusta. Quando eu estava estudando e pensando, eu falei assim, não tem por que a gente se assustar. Deus é o criador da mente, e Ele sabia que lá dentro da nossa mente existia um espaço onde a gente guardaria coisas que poderiam levar a gente para frente ou puxar a gente para trás. E Paulo resolve usar da estratégia de Deus para fazer com que Timóteo se lembrasse. Alguns textos bíblicos, por exemplo, Deuteronômio 9, versículo 7, olha só o que diz: lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram a ira de Deus. Olha Deus fazendo o povo se lembrar. Deuteronômio, o livro da lei, Deus está fazendo o povo. Lembra lá do que aconteceu no Egito? Cuidado para não cair no mesmo problema. Deus trabalhando com a memória. Puxa a mente lá atrás, lembra daquilo que aconteceu. A gente tem também um fato acontecido também em Josué, e esse fato a gente vê ele em muitos momentos na Bíblia. Quando Josué atravessa o Rio Jordão, ele prepara um monumento sobre aquele lugar, e aquele monumento que Josué prepara, ele diz que aquilo vai servir de memorial, para que quando todos passassem por ali, lembrassem do que Deus fez. Eu amo ver exemplos como esse, porque faz a gente perceber que Deus ele é muito didático. Às vezes a gente quer complicar muito, e Deus ele é didático e visual. Olha aquele monte de pedra ali, lembra do que eu fiz quando o povo passou aqui. A Páscoa é um exemplo disso. Façam esse processo da Páscoa todos os anos, para quando os filhos de vocês participarem, vocês digam o que Deus fez lá quando libertou o povo dele, trazer a memória. Eu quero ler com os irmãos Salmo 77, versículo 11. Pode colocar? Não é o texto base ainda, mas só para a gente entender a forma de Deus trabalhar. Salmo 77, versículo 11. Diz assim aqui na minha versão, quando está abrindo. Aí, foi. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. O salmista está aqui dizendo para a gente, olha, eu vou me lembrar, eu vou me recordar de tudo que Deus fez. E tem vários salmos que ele fala sobre memória, né? Eu trago no meu coração, eu me lembro de quando a gente saía lá em caravana, celebrando ao Deus. Salmos como esses falam de recordação. Um texto muito conhecido de todos nós, em Lamentações, que diz o quê? Esse eu nem vou falar qual é. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A gente chega no Novo Testamento e aí Jesus, ao celebrar a ceia, ele diz, façam isso em memória de mim. Então, eu já dei aqui motivos suficientes para a gente perceber que a memória, que trazer a lembrança, é uma estratégia usada por Deus para tratar do nosso coração, para trazer encorajamento, para trazer motivação, para trazer algo que faça a gente, como o pastor pregou aqui no domingo, permanecer. O que pode me fazer permanecer em dias tão difíceis? Trazer à memória algumas coisas. Por incrível que pareça, talvez o irmão fique muito surpreso, mas eu não vou deixar de falar. Eu, fazendo algumas pesquisas e estudos, eu li uma frase que me marcou tremendamente essa semana. Eu vou primeiro dizer a frase e depois eu digo quem falou. E ele fala assim, presta bastante atenção. A memória cristã, ela é como o sal da vida. Sem memória, nós não podemos ir para frente. Agora, presta atenção nisso aqui, que isso me bateu muito. Quando encontramos cristãos desmemorados, cristãos sem memória, logo nós vemos que esses cristãos perderam o sabor pela vida cristã e acabaram como pessoas que apenas cumprem mandamentos sem a mística de um encontro pessoal com Cristo. Sabe quem falou isso? O Papa Francisco. Numa ministração recente que ele fez falando sobre as memórias. E ele diz exatamente isso, que um cristão sem memórias daquilo que Deus fez é como um cristão que perdeu o sabor da vida. Ele apenas está cumprindo um ritual, ele não tem mais experiências com Cristo, porque ele se esqueceu. Ele apagou aquilo que Deus fez e agora ele vive como se nada tivesse acontecido. E aqui para mim pesa o meu coração por perceber que às vezes a gente entra como cristãos desmemorados. A gente não se lembra mais do que aconteceu, a gente não tem prazer nos fatos passados.
A gente está com o nosso coração tão lá na frente, tão preocupado com o que vai vir, com o que vai ser, o que eu vou fazer, que eu não consigo olhar para trás e ser grato pelo que aconteceu. Que eu não consigo olhar para trás e perceber a mão de Deus fazendo lá atrás. Eu acho que eu já contei alguma vez aqui, mas eu vou repetir esse fato. Se ele tivesse aqui, eu não iria falar, é uma experiência com meu pai. Não sei se ele vai assistir em casa, né? Mas espero que não. Então, se estiver vendo, ele me perdoa. A gente tinha um problema, meu pai muito ansioso, né? Muito nervoso. Ele teve um infarto faz 2 anos, ele não sabe por quê. Eu falo assim, é porque você é muito calminho, né? E nesse desespero, né? E que às vezes a gente passa, principalmente quem é chefe de família, a preocupação com as contas, e quem é autônomo, mês tem trabalho, mês não tem. E meu pai todo mês é aquele desespero com as contas. E agora eu tenho que pagar, como é que vai ser, como é que a gente vai fazer? E aí teve um mês que eu estava cansado de ouvir, todo mês a mesma coisa, eu sentei e falei, o que vai acontecer é o que aconteceu o mês passado. A gente vai passar fome, vão cortar a luz, a gente não vai ter o que vestir, vamos estar na vala, vamos ter que morar com minha tia. Você manda eu para uma casa, meu irmão vai para outra, você vai morar com o irmão seu. Você está doido? Quem disse que mês passado a gente ficou sem luz? Eu falei, não, foi meio retrasado. Você não pagou a conta de luz, a gente não teve o que comer dentro de casa. E aí ele falou, deixa de doideira, isso nunca aconteceu. Eu falei, se nunca aconteceu, por que vai acontecer agora? E aí, recente, agora ele me ligou esses dias, e ele estava falando sobre essas coisas, ele falou assim, era algo que a gente tinha que resolver, e ele falou, não vamos preocupar não, Deus sempre fez, não é agora que ele vai deixar de fazer, não é assim que você me ensinou? E aí eu fiquei muito feliz, porque o poder das memórias de fazer a gente se lembrar do que Deus já fez. Se a gente não se lembra do que Deus já fez, a gente entra no ritmo do estagnado. É isso, é desse jeito, vamos seguir nas mesmas coisas. E eu quero então falar com os irmãos a respeito das memórias de Paulo com Timóteo. E quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1. Eu estou lendo na versão NVI. 2 Timóteo, capítulo 1. E aqui nós vamos encontrar quais são as memórias que Paulo traz ao coração de Timóteo e que também são memórias vindas ao nosso coração. E nos diz assim, vamos ler o capítulo, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo nosso Senhor. E aí vamos lá, versículo 3. Dou graças a Deus a quem eu sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Primeira lembrança que Paulo está fazendo para Timóteo é a seguinte: Timóteo, saiba o seguinte, está difícil aí, mas eu tenho orado por você constantemente. E aí, gente, uma coisa muito legal, eu gosto muito, compartilho muito com o pastor Marcel aqui, eu gosto de estudar às vezes o original da palavra, e a gente vai ler nesse texto aqui 5 vezes a palavra lembrar, e cada vez que a palavra lembrar, Paulo usa num sentido diferente. E quando ele diz para Timóteo que ele tem se lembrado de Timóteo em oração, a ideia que tem sido aqui é que ele tem trazido uma lembrança, uma recordação específica sobre alguém. Ele não está dizendo assim, quando eu oro por todo mundo, eu falo o seu nome. Ele está dizendo assim, eu paro para orar por você. É algo muito específico, essa lembrança que ele está fazendo para Timóteo. Eu paro um momento da minha vida para me colocar em oração por você. E esse texto, essa primeira lembrança, é uma lembrança que vem muito ao meu coração, porque às vezes a gente se esquece de que a nossa vida ela é a resposta da oração de alguém. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você buscar a Deus é a resposta da oração de alguém. E a gente precisa trazer a nossa memória, como o irmão iniciou aqui falando sobre isso, sobre a oração. Na verdade foi no segundo momento aqui dos dízimos, né? Foi falado que eu sou resposta da oração da minha família. E nós precisamos nos lembrar que talvez o fato da gente estar de pé hoje é que teve alguém que orou pela gente. Teve alguém que talvez está nesse momento orando por você. Eu tenho um grupo de irmãs e eu não conhecia, eu tive a oportunidade recente, foi ano passado, de ir lá na cidade de Aperibé, na verdade foi ano retrasado. E uma irmã falava para mim, olha, tem um grupo de irmãs aqui na igreja que ora por você. E eu ouvia isso, ficava feliz, mas eu não tinha noção de que era.
E quando eu cheguei, ela falou assim, as irmãs querem conhecer muito você e fazer uma tarde de oração por sua vida. E quando eu cheguei lá, eu acho que a mais nova devia ter 70 anos. Senhorinhas, que se reúnem toda semana para orar por mim. Quando eu me lembro disso, isso aquece tanto meu coração em saber que Deus é tão bondoso que Ele coloca um grupo de irmãs que nem me conheciam para orar por mim. E às vezes a gente questiona, Deus, será que o Senhor está aqui mesmo? E Ele está lá do outro lado com alguém dobrando o joelho dizendo, eu estou aqui através de você. Isso é o fato da gente não se lembrar. Pessoas que talvez já disseram por você, eu orei por você, eu tenho orado por você, e a gente ignora isso. E a palavra de Paulo para Timóteo naquele momento, Paulo poderia começar falando muitas coisas, mas ele começou pelo mais importante, a oração. Talvez se você não pode dar muito por alguém, se você não tem como ofertar na vida de alguém, se você não tem o que dar para essa pessoa, dê oração. Eu já ouvi falar que oração é o melhor presente que a gente pode ofertar para alguém, que a gente está colocando a vida dessa pessoa diante de Deus. E a primeira lembrança que Paulo queria fazer para Timóteo é, eu tenho colocado os meus joelhos, Timóteo, aqui dentro dessa cadeia. A prisão que Paulo fica era uma prisão meio que subterrânea, e diz que enchia ao ponto das vezes ele ficar debaixo de água, dentro daquele buraco. E naquele lugar terrível, com fome, preso, às vezes com frio, porque Paulo pede para Timóteo, quando for levar um casaco, é sinal que uma capa, sinal que ele estava passando frio, levar livro, talvez ele não tinha nada para fazer ali. E naquele momento, com muitos turbilhões na cabeça, a preocupação com as igrejas, ele para gastar em oração por Timóteo. Ele para colocar a vida de Timóteo diante de Deus, porque ele sabia o quanto Timóteo era precioso. E aqui a gente pode fazer dois exercícios, um de perceber e de nos lembrarmos de quem gasta os seus joelhos em oração por nós. O quanto você tem honrado a sua mãe e seu pai que tem gastado a vida de oração por você. O quanto que você tem honrado sua mãe que não tira o joelho do chão por sua vida. Quanto que você tem honrado por irmãos da igreja, pelo pastor que não deixa de orar, pelos pastores que não deixam de orar por você. E a primeira oportunidade da gente tacar pedra, a gente faz. Mas a oportunidade de agradecer, porque ele não deixa de orar pela gente, a gente não faz. Trazer as memórias àqueles que têm gastado a vida de oração por nós. Como Paulo fazia naquele momento por Timóteo. Segunda memória que a gente pode trazer nesse momento, vamos seguir o versículo 4. E ele diz assim agora... Lembro-me, eu gosto muito desse, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. A ideia aqui de lembrar que Paulo está usando, ele está falando de uma lembrança ativa. Sabe quando a gente está parado em algum lugar e do nada a gente lembra de alguma coisa assim? Caramba, me lembrei disso agora. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não está tendo uma lembrança do nada. Ele está dizendo assim, eu estou provocando a minha mente a me lembrar de todas as vezes que eu vi você chorando, Timóteo. Eu estou nesse momento fazendo o exercício de trazer à minha memória todas as vezes que você chorou. Por que Paulo vem falar sobre choro para Timóteo? Por que Paulo naquele momento vem falar sobre esse sentimento, sobre essa ação na vida de Timóteo? Porque... se ele se lembra de todas as vezes que Timóteo chorou, é sinal que Timóteo não está chorando mais. E ele quer dizer para Timóteo que ele foi consolado. Lembra de quando você chorou? Agora você está sendo consolado. Lembra de quando você chorava e ninguém via o seu choro e era você sozinho sem saber o que fazer? A alegria veio pela manhã, já passou aqueles dias. Se lembrar do choro não é sinal de fraqueza. Se lembrar do choro não é ficar remoendo o coração, não é ficar cutucando ferida. Se lembrar do choro é lembrar dos dias difíceis que a gente teve e perceber que Deus esteve naqueles dias. O que Paulo queria fazer com Timóteo era fazer Timóteo perceber, lembra quando você estava lá chorando? Eu estava do seu lado ali vendo, ou os momentos que eu nem estava vendo, Deus estava ali contigo naquele momento. Talvez você esteja chorando até nesse momento, mas faz um exercício de lembrar quando você foi consolado lá atrás. Faz um exercício de lembrar que aquele momento passou, que aquilo que doía dentro de você terminou. E esse é um dos que me marca muito, porque eu sou um cara muito chorão. De vez em quando eu prego, vê que embarga assim a voz, eu dou uma segurada. Quando eu era mais menino um pouco, né? Mais menino um pouco, né? Ainda é menino, mas mais novo um pouco. Eu pregava na igreja e quando terminava, os irmãos me cumprimentavam, me chamando de Jeremias, né? Foi uma benção a pregação, Jeremias, porque eu chorava mais do que pregava. Porque quando eu pregava, eu lembrava tanto daquilo que Deus já tinha feito, eu lembrava do cuidado dele em me dar a oportunidade de viver aquilo, eu lembrava das lágrimas que eu lançava diante dele e eu chorava.
E quando eu leio esses textos, quando eu vivo momentos da minha vida que eu preciso retornar a 2 Timóteo, são momentos que às vezes eu retorno chorando de novo e lembrando de momentos onde ninguém estava, apenas eu ali chorando diante de Deus. Os momentos onde a gente coloca o nosso coração diante dele sem saber o que fazer. Momentos onde dói dentro da gente e a gente não sabe como a gente vai agir, por que a gente passa por isso, como que tem que ser, o que eu vou fazer, e a gente se lamenta e chora diante de Deus. Traga à memória cada choro desse, ele é precioso. Ele é precioso porque teve um Deus que enxugou cada lágrima que você passou. Traga à memória aquilo que doeu. É importante a gente lembrar daquilo que doeu, porque ela não está doendo mais. É importante a gente lembrar daquilo que trouxe um peso ao nosso coração, porque ela não pesa mais. É importante. Porque se eu não me recordo das minhas lágrimas, eu só recordo de alegrias. O dia que a lágrima vem hoje, eu não sei o que fazer. O dia que a lágrima chega agora, eu não sei quem vai enxugar. Mas quando eu lembro lá atrás que tinha um Deus que enxugava cada lágrima, eu vou saber que Ele vai fazer agora. A palavra de Paulo para Timóteo é: você talvez vai chorar em muitos momentos, principalmente quando eu for, mas recorda das lágrimas lá atrás que foram enxugadas por você. Não sei se você tem vivido o tempo da alegria ou se o momento que você está agora é o momento das lágrimas. Mas recorda lá atrás de um dia onde você chorou e lembra que tem um Deus que está pronto para enxugar ela hoje. Tem um Deus que está pronto para trazer um encorajamento, dizer: permaneça, mesmo que seja chorando, que uma hora o choro passa. Uma hora você vai rir de novo. E quando você rir, você vai chorar no outro dia de novo, porque a vida da gente é essa, entre lágrimas e choros. Mas a certeza que seja uma frase que eu gosto muito, seja no dia mau, seja no dia bom, Deus está em todos eles. Ele segue com a gente. Lembre das suas lágrimas. Lembre dos momentos de choro. Terceiro motivo de lembrança, terceiro item que Paulo tira daquela caixa de lembranças para Timóteo. E vamos lá. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que habita também em você. Esse texto marca meu coração profundamente, porque eu leio ele falando assim: lembra da fé que houve no seu avô? Eu não vou falar o nome dele, que é muito feio. Na sua mãe, e eu espero que ela habite em você também. A palavra de Paulo aqui para Timóteo não é de alguém saudosista que diz assim: ó, lembra de como seus pais eram em Deus. Mas Paulo está dizendo assim: eu olho para sua avó, eu olho para sua mãe e vejo que você está vivendo a mesma coisa. Porque às vezes a gente quer apoiar a nossa fé cristã, a nossa vida, naquilo que o outro lá viveu. Minha mãe é uma mulher de oração, e eu acho que minha vida está tudo resolvida porque minha mãe é mulher de oração. Não ora não para tu ver. A minha família é crente, todo mundo serve ao Senhor, mas você está fora, não está adiantando de nada. Paulo fala para Timóteo ali: olha, eu vi a fé que sua avó tinha, eu vi a fé que sua mãe tinha, e eu vejo, eu estou certo de que ela habita em você, eu quero fazer você lembrar disso. E eu me emociono nesse texto, porque eu compartilhava com o pastor Marcel ontem, falando sobre meu avô, que eu brinquei com meu pai essa semana, eu falei assim: espero que, eu não acredito em maldição hereditária, não, mas espero que Deus quebre essa maldição. Meu avô infartou, meu pai infartou, falei: espero que pare em mim, não tenha isso. Mas meu avô, ele faleceu, ele infartou, já tinha seus 80 e poucos anos de idade, e ele orava a Deus pedindo uma morte leve, uma morte tranquila. E meu avô sentiu uma fisgada no peito e levaram ele para o hospital, e ele chegou na maca, sentou, veio uma enfermeira atender ele, e ela: como é que o senhor está? Ele falou assim: calma aí, eu preciso te fazer uma pergunta primeiro. Você conhece Jesus? E ela falou assim: eu conheço, mas eu estou um pouco longe dele. Volta enquanto você ainda pode. E se foi. O meu avô, ele não sossegava enquanto ele não ia na casa de todos os vizinhos da rua e visse meus vizinhos convertidos ao Senhor. O sonho do meu avô era ver o padre convertido, e ele perturbava o padre fugia do meu avô na cidade, igual o diabo foge da cruz. O padre via meu avô num lado, atravessava do outro lado para não ver o meu avô, que o meu avô queria pregar para o padre, ele queria ver o padre convertido. Meu avô, ele foi plantador de igreja, ele plantou umas 3, 4 igrejas na nossa cidade. Foi muito machucado, muito magoado, mas ele manteve fé até o final. A minha mãe, por outro lado, eu já contei experiências dela, mesmo na cama com câncer, perto de falecer. Iam pessoas lá em casa para levar uma palavra de ânimo, e essas pessoas saíram animadas. Eu me lembro de um rapaz que foi lá em casa em depressão visitar a minha mãe, e depois da visita ele foi curado da depressão.
pelo testemunho que ele viu ali. E aí eu vejo Paulo falando isso para Timóteo, e eu falo, eu quero viver isso também. Eu quero que a fé que teve na minha mãe, que teve no meu avô, tenha em mim. Eu quero deixar o mesmo legado que eles deixaram. E talvez seja o momento de você olhar e perceber o legado que seus pais deixaram, o legado que seus avós deixaram. E que essa mesma fé habite também no seu coração. É preciso trazer à memória isso ao nosso coração. E o que me marca nesse texto é que Paulo não fala simplesmente, eu me lembro da fé que você tinha. Mas ele diz, eu me lembro da fé não fingida. Ele faz questão de destacar para Timóteo que a fé que havia na mãe, na avó e em Timóteo era uma fé não fingida. A palavra aqui fingida traz muito aquela ideia do sincero, sem cera, sem máscara, real. Ele está dizendo que a fé que havia em Timóteo era uma fé sincera, era uma fé verdadeira. Timóteo não fingia adoração. Timóteo não fingia vida com Deus. Timóteo não fingia roupa de crente. Timóteo era crente. Timóteo não fingia carregar uma Bíblia, ele lia a Bíblia. Timóteo não fingia que orava, ele orava. Timóteo tinha uma fé não fingida que ele aprendeu com a família dele. Aí a gente faz 2 exercícios, olhar para trás e perceber quem são essas pessoas de fé não fingida, de fé sincera, a qual eu posso reproduzir, mas olhar para frente e perceber se eu estou sendo a Eunice, se eu estou sendo a Lloyd, produzindo isso na vida da minha geração. Eu estou sendo esse exemplo para os meus filhos de olhar e dizer assim, eu quero ter a fé não fingida da minha mãe, eu quero ter a fé não fingida do meu pai, eu quero viver como eles viveram. Timóteo é um cara que tinha um pai não cristão, mas ele tinha uma mãe e uma avó que davam o exemplo de que ele precisava. Quando Paulo chega na cidade, ele encontra Timóteo e lá diz o texto que Timóteo já era um discípulo. De quem? Não diz quem era o discipulador dele, mas Paulo lá na frente vai dizer que tudo que ele aprendeu de palavra, ele aprendeu com a mãe e com a avó. Ele foi discipulado pela mãe e pela avó dele. Eu já ouvi de alguns autores e de pastores que o primeiro discipulador de uma criança precisa ser os seus pais. Primeiro a apresentar. E isso me encantou muito o coração quando eu li uma vez, que dizia que o filho da gente ele precisa conhecer a Jesus e entregar o coração, não num culto com o pastor, mas dentro de casa com seus pais. Às vezes a gente quer trazer o filho para a igreja, para que vá lá na igreja para você aceitar Jesus lá na pregação do pastor, mas você nunca fala para ele dentro de casa. Ele precisa se converter junto com você, pelo seu exemplo, pela sua vida e pelo seu falar. Ele precisa conhecer Jesus dentro de casa primeiro. Timóteo conheceu Jesus dentro de casa e Paulo traz ao coração dele, lembra tudo que sua mãe ensinou, lembra tudo que seu pai ensinou para vocês. Eu compartilhei para as crianças uma vez e elas riem pra caramba, e até hoje elas me cutucam de vez em quando para, lembra do dia que sua mãe deu uma coça em você? Que eu conto para eles que eu também já apanhei. Mas o dia que eu apanhei mais pesado foi o dia que minha mãe sentou com a palavra e me exortou de uma maneira que eu chorei igual, já era criança, né? Falar que chorei igual criança. Chorei demais ouvindo aquilo, eu nunca me esqueci, foi a coça que mais doeu. E hoje eu entendo o quanto tem o poder da exortação pela palavra. E eu trago à memória todas as vezes que eu preciso encontrar incentivo para caminhar, eu olho para trás e falo assim, o câncer não foi motivo para parar, a idade avançada do meu avô não foi motivo para parar, e para mim, novo, com saúde em dia, não tem motivo nenhum. Não tem motivo nenhum para eu querer parar. Apesar de no meu coração, em dias mais difíceis de luta, a vontade de chutar o balde às vezes bate grande, mas eu lembro que catar o balde é muito pior, né? Então a gente segue com um balde pesado na cabeça e pedindo a misericórdia de Deus. Lembre da fé não fingida, da fé real, verdadeira. Próximo, quarto lembrança que Paulo traz a Timóteo. Por essa razão, eu torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Próximo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pode voltar, por favor? Essa lembrança que a gente vê nesse momento Paulo fazer para Timóteo, é trazer o coração de Timóteo, e olha que legal. Esse tipo de lembrar que Paulo está fazendo aqui, é como se fosse uma viagem ao passado, a um momento específico da vida. Paulo está fazendo Timóteo ir lá no dia que ele foi consagrado, que botaram as mãos na cabeça dele, lembra daquele dia, daquele momento, aquilo que Deus firmou no seu coração, foi Deus que te deu aquilo, Ele não deu um espírito de covardia, Ele deu aquele ministério sobre sua vida, lembra disso, Timóteo.
A lembrança que Paulo está fazendo para Timóteo agora é sobre vocação, é sobre chamado, é sobre ministério, é sobre convite para servir a Jesus. Paulo está falando, Timóteo, lembra do dia que Deus firmou um combinado com você, que Deus firmou um propósito com você. Traz ao seu coração o dia que aquele fato aconteceu lá atrás e lembra que nada ao seu redor pode fazer isso mudar. Talvez quando Timóteo chegava e ouvia pessoas menosprezando por ele ser um jovem pastor, ele precisava trazer a memória e lá atrás, no dia que ele foi consagrado, e lembrar o dia que Deus ungiu ele. O dia que as pessoas menosprezavam por ele ser jovem, ele lá atrás lembrar o dia que Deus chamou ele para ser um discípulo, mesmo sendo jovem. O dia que Deus ganhou o coração dele, o dia que Deus chamou Timóteo para ele, mesmo ele ainda sendo um moleque, um adolescente de 15, 16, 13 anos lá atrás, com a família dele. É preciso que a gente traga ao nosso coração aquele dia, aquele momento em que a gente entregou o nosso coração a Deus. É preciso que a gente traga ao nosso coração aquele dia que Deus firmou um ministério sobre nossa vida. Porque se a gente não manter viva essa chama, como Paulo fala, ela se apaga facilmente. A gente se encanta com tanta coisa. A gente se encanta com o brilho do ministério, a gente se encanta com os benefícios que vêm, a gente se encanta com a glória, a gente se encanta e a gente esquece daquilo que Deus chamou a gente para fazer. Eu acho que eu resumo esse versículo em lembrar o que Deus chamou a gente para fazer. Traz a memória para aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para cuidar de gente, traz a memória o dia que Ele te chamou para cuidar de gente. Deus te chamou para um ministério específico, traz a memória o dia que Deus te chamou para aquele ministério específico. Deus te chamou para ser dele, traz a memória o dia que Deus te chamou para ser dele. Traz ao seu coração o dia que Ele atraiu o seu coração para Ele e falou, você é meu, eu quero você comigo. Traz a memória o dia que você entendeu que tudo que você precisava era dele. Traga esse fato ao seu coração para que você mantenha viva a chama sobre o seu coração. Manter memórias ativas sobre, eu até anotei aqui, que as memórias elas funcionam como lenha, como combustível. Se eu não me lembro do que Deus fez, eu não tenho combustível e a chama apaga. Se eu não me lembro que Deus me chamou, que Deus me escolheu para ser dele, essa chama aos poucos vai apagando e uma hora eu não sei de quem eu sou. Uma hora eu não sei a quem eu pertenço, uma hora eu não sei qual é o meu propósito de existência. Uma hora eu não sei mais o meu ministério porque a chama foi apagada, eu não mantive viva sobre o meu coração. E o último que eu quero compartilhar com os irmãos. Agora a gente vai andar para um outro versículo. 2 Timóteo 2, versículo 8. É o último lembrete, é o penúltimo lembrete que Paulo traz para Timóteo. E talvez é o principal, talvez não, é o principal, é o primeiro. Paulo fala para Timóteo assim, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu... Você pode ler isso? Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Quando Paulo fala esse último lembre-se aqui para Timóteo, o penúltimo, tem mais um, ele não está falando de lembrar de algo esquecido. Ele não está falando que Timóteo esqueceu quem é Jesus, mas ele está dizendo assim, você precisa lembrar continuamente de Jesus. Você não pode tirar dos seus olhos quem é Jesus. Existe aqui uma questão doutrinária também, porque existia uma heresia na época, onde duvidava da humanidade de Jesus, não acreditavam que Jesus era um corpo humano, e muito menos que ele tinha o poder para ressuscitar. E aí Paulo traz exatamente essas duas coisas para a memória de Timóteo. Olha, estão dizendo aí que Jesus ele não ressuscitou e que ele não é homem, mas lembra que ele é da descendência de Davi e que ele ressuscitou. Mas eu acho também que Paulo ele faz essas duas aplicações a Timóteo por dois motivos. E a primeira que ele faz Timóteo, ele poderia dizer assim, Timóteo, lembra de Jesus lá na cruz? Não é essa a memória que a gente comumente faz, a gente pede? Lembra de Jesus na cruz, sofrendo pelos seus pecados. A gente precisa trazer essa memória ao nosso coração. Mas a memória principal que a gente precisa trazer ao nosso coração é que a cruz está vazia. Ele venceu. E se ele venceu o pecado, ele garante também a vitória para a gente hoje. O que Paulo diz para Timóteo é, Timóteo, está tudo muito difícil. Às vezes a sua vontade é de parar e você acha que você não vai mais conseguir. Mas lembra que Jesus ele venceu a morte? Você também vai conseguir vencer tudo isso. Mas ele traz uma outra lembrança. Lembra que ele é descendente de Davi.
O que Paulo quer dizer para Timóteo é: lembra que ele é homem, ele passou por tudo que você passou, mas em nenhum momento ele cedeu. O autor de Hebreus vai dizer para a gente se lembrar que ele foi homem como a gente, e ele se compadeceu de todas as nossas dores. Ele viveu como a gente para que ele pudesse se compadecer e dizer assim: eu entendo tudo que você passa. Eu entendo tudo que você passa. Se a gente está falando lá de choro, Jesus chorou. Se a gente está falando lá de ter aprendido com alguém, Jesus teve paz que ensinou também. Se a gente está falando de dores, Jesus também passou dores. Tudo que a gente passa, Jesus foi tentado, ele também passou. Lembra de que ele foi homem, viveu tudo que vocês viveram, mas em nada ele cedeu. Traga a memória de você, Timóteo, constantemente Jesus Cristo. Lembra que ele está vivo. Lembra que ele foi homem, ele é homem. Ele viveu tudo que a gente viveu conforme o evangelho que eu tenho pregado. Eu estava ouvindo uma música, tenho ouvido muito uma música recente, e olha que engraçado. A música, eu estava cantando e dizia assim: mais uma vez eu coloquei os meus olhos em ti. E aí eu fui ouvir a música de novo, e não é mais uma vez, é uma vez. E Deus falou muito isso comigo, porque eu estou cantando mais uma vez quer dizer que você tem que fazer de novo. Se você faz de novo é porque em algum momento você tirou. E eu comecei a perceber quantos momentos eu esqueço de quem é Jesus e eu tiro os olhos dele. E aí eu preciso me descer, me humilhar e cantar mais uma vez: eu quero botar de novo os olhos em ti. Mas que não seja preciso a gente pedir mais uma vez, mas uma vez que a gente colocou os olhos nele, que a gente permaneça com os olhos nele. Uma vez que um dia eu encontrei, ou melhor, fui encontrado por esse Jesus, que eu me lembre todos os dias do que ele fez por mim. Que eu me lembre todos os dias que ele tem levantado gente em oração pela minha vida. Que eu me lembre todos os dias que ele tem enxugado cada lágrima que tem escorrido dos meus olhos. Que eu me lembre todos os dias que ele tem me dado força para eu viver uma fé não fingida. Que eu me lembre todos os dias que ele me deu um chamado, um ministério, é ele que chama. E o Deus que chama, ele banca todas as coisas, ele dá todas as ferramentas, ele dá tudo que a gente precisa, não está no braço da gente. Nesse mesmo texto, Paulo, ele vai falar algo para Timóteo que essa semana eu levei mais uma vez no rosto com uma força muito grande. Que Paulo, fazendo as lembranças para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, quem deu o ministério para mim foi Deus, não por causa das minhas obras, mas por causa da graça dele de me incluir. Paulo está dizendo assim: ó, não tem nada que você faça que faça Deus te chamar, Timóteo. Ele está te chamando não é porque você é bom, não é porque você é criativo, não é porque você é jovem, não é porque você tem força. Ele está te chamando por causa da graça dele. Por isso você precisa trazer à sua memória quem é esse Jesus. E aí ele fecha, e o último versículo que a gente lê encerrando, 2,14, última lembrança, ele diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos. Última vez que Paulo vai falar a palavra lembrar é nesse versículo. Ele diz assim: tudo que eu falei, continue a lembrar a todos, porque o negócio não vai ficar fácil. Estão vindo aí gente que está falando um monte de baboseira, um monte de besteira. Continue a lembrar essas coisas a todos. Continue a lembrar constantemente de quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele faz pela gente, o que Ele quer fazer. Eu não sei se você, como Timóteo, como eu, precisava receber uma palavra de encorajamento. E o encorajamento que a gente precisa não é uma profecia, não é uma palavra nova, não é dizer que vai vir aquilo, vai acontecer aquilo. A gente só precisa olhar para trás e ver o que Deus já fez. A gente fica às vezes correndo atrás de coisa muito nova, e a gente às vezes não precisa do novo, a gente só precisa lembrar do antigo. E o antigo às vezes é mais atual do que algo novo. Às vezes a gente só precisa lembrar do que Deus já fez, de quem é esse Deus que está com a gente. Traga à memória aquilo que dá esperança, e o que dá esperança é lembrar de Jesus ressuscitado, descendente de Davi, conforme o evangelho que a gente segue pregando. Amém? Você pode se colocar em pé? Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra lida e ministrada nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traga, Deus, aqueles que precisam aqui nessa noite, o coração, as memórias certas. O Senhor sabe a lembrança que cada um precisa receber nessa noite. O Senhor sabe que tem gente aqui que precisa se lembrar das lágrimas que foram enxugadas pelo Senhor.
Traga ao coração, Deus, todas as noites onde a gente um dia esteve chorando, esteve diante de Ti sem saber como agir, como será o amanhã, o que a gente vai fazer diante do problema que está em nossas mãos, mas para que a gente se lembre que o Senhor esteve ali enxugando cada lágrima e presente ao nosso lado. Faça, Deus, com que aqueles que estão aqui nessa noite se lembrem do dia que o Senhor chamou, do dia que o Senhor deu um ministério, do dia que o Senhor chamou para uma missão específica. Traga à memória aquele dia, não apenas para lembrar do evento, mas para lembrar do chamado que o Senhor deu. Acenda a chama no coração daqueles que já estão apagados, aqueles que um dia receberam o ministério do Senhor e estão com essa chama apagada sobre o seu coração. Acenda nessa noite a chama. Traga ao coração daqueles que estão aqui o dia que o Senhor deu um propósito, o Senhor deu um chamado a eles. Pai, quero pedir também que o Senhor possa, Deus, trazer ao coração daqueles que estão aqui a fé que houve nos nossos pais, a fé que houve nos seus avós, para que essa mesma fé habite no coração deles também. Traga à memória, Deus, o dia que eles viveram uma fé com intensidade diante do Senhor, o dia que eles leram a Bíblia como ninguém, o dia que eles oraram como ninguém. Traga à memória para que eles não se esqueçam de que essa mesma fé pode habitar hoje também. Mas acima de tudo, traga a cada um de nós, a todos nós que estamos aqui, a lembrança de Jesus Cristo vivo, ressuscitado, descendente de Davi. Não permita que a gente tire dos nossos olhos. Nos perdoe porque nós tiramos os nossos olhos de Ti em vários momentos. Nos perdoe porque a gente tem olhado para o nosso braço e acreditado na nossa força. Nos perdoe porque a gente tem acreditado na nossa capacidade, nas nossas habilidades. Nos perdoe porque a gente tem olhado para os nossos prazeres e as nossas vontades e a gente tem tirado os olhos do Senhor. Mas nessa noite faz o nosso coração se lembrar mais uma vez da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor. Faz mais uma vez a gente se lembrar, Deus, daquilo que o Senhor fez por nós, do Teu sacrifício naquela cruz. E que nessa noite a gente firme um compromisso de lembrar a outros todas essas memórias que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver contigo. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados. Quantos foram edificados nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Que bom, né? Podemos relembrar isso que o apóstolo João vai receber de Deus. Lembra de onde caíste. Tem que voltar lá atrás. Se algo está errado nessa história, não é Deus. Se algo está de errado na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual, não é Deus. Deus está mandando te lembrar disso. Nós que mudamos, nós que saímos da vontade do Senhor. Deus continue abençoando o pastor Estevão. Essa palavra veio oportuna para o nosso coração. Amém? Você pode levantar suas mãos e agradecer por essa palavra? Pai, obrigado por nos lembrar que o Senhor tem um propósito conosco. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado por nos lembrar e trazer de volta ao centro da Tua vontade. Que o Senhor nos chame a cada dia mais a um nível de relacionamento e intimidade contigo. Nós assim louvamos o Senhor nesse dia e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Meus irmãos, domingo pela manhã, depois eu vou cantar aqui. O Julinho Batatinha pediu para mim cantar hoje. Vou cantar, justo. Domingo pela manhã, nós vamos ter um café da manhã lá no monte com toda a igreja, amém? Se parar de chover. Vai parar, Maurício? A Poliana vai parar, Poliana? Então, em nome de Jesus, eu quero ver todos vocês lá. Nós vamos iniciar as obras, amém? Em nome de Jesus, mês que vem agora, nós iniciaremos as obras lá. E a gente precisa estar lá para orar. E a gente quer tomar um café gostoso com os irmãos. Pode levar queijo, mussarela, mortadela, suco, leite, pão, manteiga, requeijão. O que Deus tocar no seu coração, leva.
Vai ser uma manhã de comunhão, de café da manhã. E a gente vai estar louvando ao Senhor, né? Vou estar compartilhando uma breve palavra lá e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Domingo à noite também, que tem culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vem adorar o Senhor juntamente conosco. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. A igreja diz: Deus abençoe e aplauda ao Senhor.